E aí galera, de volta aqui, programa Cruzeiro em Letras na DF-FM, nesse sábado maravilhoso, muito sol, muita alegria. E temos agora os caminhos da palavra com Pietro Costa. Bom dia, Pietro, mais uma vez. Bom dia, Mauro, Vespasiano, querida Andréa Bracho, né? Todos os nossos ouvintes nos prestigiam. Bom, hoje eu pretendo dar sequência, né, à abordagem da jornada do escritor de Christopher Vogler, né? Iniciei no sábado passado e hoje a gente vai continuar esse assunto. Mas eu vou, até em carinho aos novos ouvintes, né, vou retomar concisamente o que falamos no nosso último encontro, né, no primeiro episódio, né, dessa grande aventura, né, literária. Né. Bom, o Christopher Vogler, como atuou na divisão de animação da Disney, né, como consultor de histórias, de enredos, né, ele se inspirou bastante no Joseph Campbell. Joseph Campbell, né, autor do Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell, ele se notabiliza como um grande pesquisador da mitologia universal. Né? Estudou com afinco, né? E conseguiu, de uma maneira muito interessante, né? Ele conseguiu, a seu modo, né? Identificar o mito, né? Como o mito do herói, né? Como o grande arquétipo das principais histórias, né? Não apenas na mitologia universal o herói é o principal arquétipo, mas ele vê também essa construção também nas religiões, nos contos de fadas. Então ele faz essa aproximação entre essas várias abordagens, né? Com isso entende que nessas várias abordagens, né, vai se destacar o mito do herói, né, em várias faces, seja na face de personagens religiosos, né, de protagonistas, né, de contos de fadas, né, e dos próprios grandes mitos universais. Né. Então o Vogler, né, ele muito pesquisou sobre essa proposta do Joseph Campbell, né, que no seu livro ele propõe uma estrutura chamada Jornada do Herói, né, e o Campbell não só ele transportou essa estrutura para o universo audiovisual, né. Nós temos diversos filmes, principalmente da vertente hollywoodiana, né, que se inspiram no mito da jornada do herói. Né, e também, doravante, o Vogler adapta para o campo literário essa estrutura do mito do herói. Né, tanto que tem essa obra, uma obra bem interessante, a gente recomenda bastante, que é a Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Né? E o mito, né, bem brevemente, né, o mito ele é fundamental assim, para dar significado e valor à existência humana. Né? É a história inventada, a lenda. Né? Normalmente ele vai se referir à origem do mundo, das relações cotidianas sociais, dos deuses, da relação entre homens e deuses. Né? É uma narrativa ou relato sobre a origem. E essa narrativa ou relato, ela não vai se definir, principalmente, não é pelo seu objeto, mas pela forma como a mensagem é proferida. Tudo pode se tornar mito à medida que é transformado ou enaltecido como um símbolo ou um valor sagrado. Então tudo pode ser mitificado. Né? E o mito é uma construção das sociedades arcaicas, mas
o Vogler ele teve essa percepção, né, que os mitos eles fornecem uma estrutura muito interessante na narrativa moderna, né, na contação de histórias, né, eles acabam, principalmente o mito do herói, né, conforme idealizado, elaborado por Campbell, né, o mito do herói ele vai ser interessante para expor e trabalhar os diversos dilemas da vida humana, né, do cotidiano e também da existência numa acepção mais profunda, né. Então, basicamente foi esse o ponto no último sábado. A gente começou também a trabalhar a estrutura da jornada do escritor, né? Retomando aqui, a jornada do escritor, né, enquanto esquema teórico, ela vai ter 3 atos. É inspirado na jornada do herói, proposta por Campbell, só que além de adaptar para a literatura, o Vogler ele vai também esmiuçar isso de uma maneira mais didática, né? O primeiro ato a gente abordou no último sábado, né? São 5 etapas. Mundo comum chamado aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor e travessia do primeiro linear. Então agora a gente entra no segundo ato, que ele começa com aprovação, né? A aprovação é aquele momento que o herói ele vai se defrontar com o herói, o protagonista da história, né? Ele vai se defrontar com provas, né? Com situações hostis, com a batalha propriamente dita, né? Exemplo, Guerra nas Estrelas, né? Até vim em homenagem, né? Eu gosto bastante da saga, né? Devidamente caracterizado em homenagem. Ou seja, 1 milhão de pessoas. E o exemplo da aprovação aqui é quando, né, na Estrela da Morte, o Luke, a Princesa Leia e os amigos estão presos naquele triturador gigante de lixo, tá? O Luke, então, ele é puxado pelo monstro de tentáculos que vive no esgoto e fica lá até que o público começa a imaginar, supor se ele está morto ou não, né? Tem o exemplo também do ET, né, que parece que ele está morrendo, o alienígena, né, por um instante na mesa de operação. O Mágico de Oz, Dorothy e amigos são aprisionados pela Bruxa Má, né? Então é aquele momento que o herói se defronta com batalhas terríveis e até a iminência de sua morte, né? É realmente um momento ápice, crucial da história, né? E, como se sabe também, a principal fonte da magia do mito heróico é esse momento, né? E o Vogler faz uma observação interessante. O que acontece com o herói, acontece também conosco. Somos incentivados a vivenciar o instante à beira da morte com ele. O resultado dessa ressurreição é, para nós, a sensação de alegria e euforia, né? Esse também é o elemento-chave em ritos de passagem ou rituais iniciáticos de fraternidades ou sociedades secretas. Então essa é a fase das provas, né? Provação. A outra etapa é a recompensa, ou empunhando a espada, né? Então é quando o herói ele toma posse do que ele veio buscar, sua recompensa, né? Pode ser uma arma especial, uma espada mágica, um símbolo como o Graal, né? Em Guerra nas Estrelas, o Luke vai resgatar a Princesa Leia e captura os projetos da Estrela da Morte, né? Que são importantes aí para derrotar o Darth Vader. A Dorothy, no Mágico de Oz, ele escapa do castelo da Bruxa Má com a vassoura da bruxa e os sapatinhos de rubi, né, que ela precisa para poder retornar para sua casa. O momento também que o herói pode resolver um conflito com o pai ou a mãe, né? No Retorno de Jedi, Luke vai se reconciliar com Darth Vader, que revela ser seu pai e um sujeito nem mal assim, né? Ele também pode o herói se tornar mais atraente como resultado de ter vencido a provação. A outra etapa, o caminho de volta, né? Então é aquele momento que vão surgir as cenas de perseguição, um dos momentos mais
emocionantes do filme, da história, né? Quando ele estava, o herói que habita aquele mundo especial, aquele mundo fantasioso, fictício, ele retorna para a sua realidade, para o mundo comum, né? Esse momento de retorno vai ter aventuras, vai ter perseguição, vai ter muitos efeitos especiais, né? Nas películas, né? Exemplo, Guerra das Estrelas. Luke e Leia perseguidos por Darth Vader quando escapam da Estrela da Morte, né? Aquele exemplo clássico também do ET, né? Que ele foge com a bicicleta que voa à luz da lua, né? Ressurreição, né? Aqui é aquela situação, né, do mito, né? Quando o herói, para voltar para a sua comunidade, ele precisava de ser purificado, né? Ele tinha sangue nas mãos, precisava ser depurado, ser purificado. Então ele vai passar por uma transformação, por uma reciclagem, né? Em Guerra nas Estrelas, a gente vai constatar muito a exploração desse elemento. Em vários momentos, né, de batalhas, o Luke quase morre, né? Então ele sobrevive triunfante. Então realmente essa tensão entre morte e vida, né? Essa tensão entre morte e vida e o retorno triunfante, com mais força, com mais vigor, com mais inspiração. E a última etapa, né? O retorno com Elixir, que é quando o herói volta ao mundo comum, mas a jornada não teria sentido se não trouxesse consigo algum Elixir, tesouro ou lição do mundo especial, né? Pode ser um tesouro como Graal, pode ser o conhecimento, a experiência que ele ganha passando por aqueles desafios, né? Que podem servir de algum proveito para o seu mundo comum, para a sua comunidade, etc., né? Exemplo do Mágico de Oz, quando Dorothy volta ao Kansas, né? Sabendo que é amado e que não há lugar como lar. O ET voltando para casa, com aquela sensação de afeição pelos seres humanos, né? O Luke, quando derrota o Darth Vader e restabelece na galáxia a paz e a ordem, né? Certo? Então pode ser várias coisas, né? Então, só fazendo uma recapitulação da jornada do herói. Os heróis são introduzidos no mundo comum, recebem o chamado à aventura. No início eles vão ficar relutantes ou podem recusar esse chamado, mas são incentivados por um mentor a cruzar o primeiro limiar e entram no mundo especial, um mundo mágico fictício, né? Onde vão encontrar provas, aliados e inimigos, aproximar-se da caverna secreta, cruzando o segundo limiar, onde passam pela provação, tomam posse da recompensa e são perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. Cruzam o terceiro limiar, vivenciando uma espécie de ressurreição, e são transformados por essa experiência. E retornam com o Elixir, que é uma bênção ao tesouro para beneficiar o mundo comum. Então é isso, mas como eu falei no nosso encontro do sábado passado, né? É uma estrutura interessante, uma proposta interessante, infinitamente maleável, conforme o que se pretende fazer com a história, né? Essa estrutura a gente pode verificar desde história em quadrinhos até filmes de terror, romances, não só ficção, ela não é limitante à abordagem ficcional, né? Agora, como crítica, né, como a minha ideia é fazer uma abordagem descritiva, como a gente tentou fazer aqui, mas sem renunciar a um posicionamento crítico. Como crítica, né, a gente coloca aqui, será que não... É uma estrutura interessante, mas será que ela não problematiza questões da vida comum e até da existência no sentido mais amplo, de uma forma muito reducionista, muito limitante, né? Essa estrutura do herói ela não acaba não legitimar estereótipos como uma visão de mundo maniqueísta, dicotômica, binária, né? Então fica essa questão, né? Será que ela não acaba limitando principalmente o cinema, né? Você vê filmes blockbuster aí, né? Tem um sucesso muito grande, mas sempre nessa estrutura de enredo muito precária e muito limitante. Aí tem os filmes alternativos que se distanciam um pouco, então fica essa crítica construtiva aí
o principal legado, o que mais interessa numa proposta de filme, de livro, né? Consagrar clichês ou quebrar rupturas, paradigmas, né? Fica essa provocação e agradeço a atenção de vocês. Maravilha. Rafael Fernandes falou o seguinte: bom dia, imortais, que a força esteja com vocês, que a força esteja com ele também. Igualmente. É isso aí, galera. E daqui a pouco teremos cinema e literatura, um diálogo entre linhas com Rafael Vespasiano. Só um minuto.